E eu quero escalar junto com vocês o time do São Paulo para domingo. Por quê? Como eu disse, é um jogo importante, é um jogo de 6 pontos para o São Paulo. Temos desfalques importantes para esse jogo, como o Luciano e o Mike, que estão suspensos, e também algumas lesões aí no time do São Paulo, que já nos é normal, né? A gente já está acostumado com vários tipos de jogadores. Então, Renan, Kaique, eu vou deixar para vocês definirem qual vai ser o time do São Paulo para domingo, e aqui qualquer coisa a gente manda para o chat. Se tiver alguma diferença aqui de opiniões, a gente coloca para o chat votar. Eu acho que, assim, algumas coisas não tem muito segredo, né? No gol, Rafael, certo? Sim. Acho que é isso. E uma pergunta, vocês mudariam esse esquema? Vocês deixariam 3 zagueiros mesmo ou vocês mudariam esse esquema? Renan, eu já cansei de dar minha opinião aqui e dar murro em ponta de faca, porque quando não teve zagueiro para jogar, ele manteve os 3, imagina com o zagueiro à disposição. Então, eu até poderia mudar na minha cabeça se eu fosse o Kaique Crespo, mas acho que nem adianta eu fazer um campinho aqui, sendo que vai chegar no jogo e ele vai fazer outro, né, Van? Quando ele não tinha zagueiro, ele arrumou um jeito de meter 3 zagueiros, pô, colocou 2 laterais e um zagueiro de origem só. E o que você acha, Renan? Você manteria 3, você colocaria uma linha de 4? O que você acha? Não, eu não mudo, não. Eu não mudaria. Eu gosto dessa... Eu, sinceramente, gosto dessa formação. Todas as vezes que o São Paulo, né, tô falando aí da pós-Crespo, né, depois que o Crespo chegou, sempre que mudou o sistema diante de uma necessidade, uma mudança de estratégia, o time foi muito mal, ficou muito vulnerável e criou muito pouco. Portanto, a minha formação ideal é essa daí mesmo. Então vamos manter aqui, vamos colocar os nossos 3 zagueiros. Eu acho que o Kaique vai querer colocar o Sabino aqui, mas depois a gente vê isso. Pra colocar o Sabino aqui. Tá de sacanagem, pô. Tá de sacanagem. Só se for uma lista de dispensa. Nada contra o pessoal do jogador, mas eu não consigo imaginar que daqui 10 anos esta criança que está vazando o choro dele aqui na babá eletrônica, que está acordando agora, inclusive. Olha a hora que a criança está acordando, 11h50. Eu não consigo imaginar que daqui 10 anos eu vou chegar para esse garotinho e falar assim: pô, filhão, em 2026 o São Paulo foi campeão da Libertadores. Sério, papai? Quem que era o time? Ó, Rafael no gol, na zaga Sabino, aí já parou por aí, dá um bloqueio mental. Eu não consigo imaginar que um dia eu vou falar pro meu filho que um dia o São Paulo foi campeão de um grande título e o Sabino era nome atuante, era nome importante. Não dá, uma coisa não combina com a outra. É a mesma coisa de eu falar um dia pra ele: pô, filhão, uma vez o São Paulo jogou como mandante no Morumbi todo de verde. Não dá, pô, não dá, uma coisa não combina com a outra. Eu vou só ler um superchat aqui que me passou, o Marcelo falou, né? Um cachorro contra o Casares eu apoio na eleição. Só para ler esse comentário que ele me cobrou aqui, então eu li. Tá bom, tá lindo o seu comentário sobre isso. Mas já falou bastante sobre política do clube aqui hoje, realmente, porque tudo interfere, né? Tudo interfere na política do clube, não tem como fugir. Realmente, tudo que a gente passa, o que a gente discute, é realmente baseado nisso, né? Baseado no que a diretoria, as decisões que a diretoria toma. Inclusive, os nossos queridos jogadores que estamos escalando aqui. Bom, para a zaga, aqui eu queria realmente que vocês... O que a gente pode colocar aqui? Ferrarese, ele retorna, né? Ele estava suspenso no último jogo. Vocês iam de Ferrarese pelo lado direito ou Alan Franco? O que vocês acham? Eu só vou gravar uma manchetinha aqui para a rádio rapidinho, mas para mim é Ferrarese na direita, Arboleda na sobra, Alan Franco na esquerda. Você concorda, Renan? Você iria assim também? Assim, poderia ser. Eu não sou tão extremista assim quanto o Kaique a respeito do nosso glorioso Sabino, né? Eu não sou tão... não vejo tão mal assim o Sabino. Vejo ele até um jogador assim que muitas vezes, em algumas oportunidades, com ausências, ele foi até bastante útil, mas essa pode ser... E o Ferrarese, na minha opinião, que caiu bastante de rendimento em alguns momentos aí, em jogos decisivos, sabe? Em jogos importantes. Eu acho que o Ferrarese caiu muito de rendimento. Mas essa poderia ser... O Tolói não tem condição de jogo ainda, né? O Tolói. Ele vai para o jogo, que ele vai ser relacionado, mas eu acredito que ele vai começar no banco, imagino. Então, poderia ser o Tolói aí, por exemplo, né? O Tolói é um jogador experiente, um jogador acostumado a jogar nessa formação.
tem boa saída de bola, poderia ser o Tolói. Mas, enfim, vamos deixar essa zaga que tá montada aí. Perfeito, Renan. Amanhã não teremos o Mike, que vinha sendo titular. Temos o Mailton e o Cedric também, Renan. Ele pode ser uma possibilidade. Ainda é dúvida, mas onde realizou alguns trabalhos. Então, eu acredito também que se ele for para o jogo, ele vai começar no banco de reservas. Então, acho que a nossa opção para amanhã é Mailton, né? Não tem muito... Acho que é a nossa opção com o desfalque do Mike, né? Pode falar. Se o Cedric tiver condição de jogo, o Cedric. Para mim, o Cedric. A informação é que se o Cedric treinasse, né, hoje e amanhã, ele estaria à disposição, mas assim, voltando de lesão, acho bem difícil. Eu vou deixar o Mailton, até porque eu preciso atualizar depois aqui também o nosso Cedric. Não, tudo bem. É que acontece o seguinte, o Cedric, ele não ficou tanto tempo de fora, né? Assim, que precisa de bastante tempo para recuperar a condição física, né? Se ele for para o jogo, quer dizer que o cara tem condição de jogo, para mim é o Cedric. Mas, vamos ver aí o menino Mailton. Isso, o Mailton chegou ainda, realmente não conseguiu mostrar o trabalho, que também é um processo, acho que faz parte também. E o Mike vinha ganhando confiança e tem evoluído, né? Mas infelizmente está suspenso para amanhã. Então, na dúvida ainda, como o Cedric ainda é dúvida, vamos de Mailton. Antes de fazer o meio-campo, vou para o lado esquerdo aqui. E acho que é isso o Dias, Van, né, gente? posso só adiantar o meu rapidinho, que o Murilo acordou e a mamãe dele ainda não pode pegá-lo no colo, eu que vou ter que pegar. Vai lá, Enzo na esquerda. O que eu acho que o Crespo vai fazer, né? É o exercício que eu estou fazendo desde o começo. Aí, Pablo Maia, Alisson e Marcos Antônio. Pablo Maia, Alisson não. Pablo Maia, Bobadilla e Marcos Antônio. Para você também, Renan? Assim, Vanessa, Enzo, lá na esquerda, sem dúvida nenhuma, jogou barbaridade contra o Bahia, jogou um jogo espetacular contra o Bahia, o Enzo Dias. Ele lá na esquerda, eu faria que eu falo sempre assim, esse triângulo do jeito que está formado aí, a inversão desse triângulo, com o Luiz Gustavo de primeiro, eu colocaria Luiz Gustavo de primeiro, Marcos Antônio e Bobadilla. Com a inversão do triângulo, né? Com a inversão do triângulo. O Marcos Antônio ali à frente do... Exatamente. Ali à frente do Arboleda, eu faria dessa forma aí. Marcos Antônio e Bobadilla. Eu colocaria o Luiz Gustavo. Luiz Gustavo, olha que presença maravilhosa na nossa live. Isso que nos deixa feliz, que nos anima. É isso daí. Ó. Tive que trazer o meu comentarista aqui, porque... A mamãe dele passou por uma cirurgia e não pode pegá-lo por um mês no colo. Oh, meu Deus do céu. Murilo, acho que o Murilo ele chega para falar, mas normalmente ele não fala. Mas pelas expressões ele é um cara de poucas palavras, ainda está aprendendo a lidar com o microfone. Assim, o Kaique ele falou antes que ele falou do que ele acha que o Crespo vai colocar. Não sei se é a opinião dele. Eu já estou falando mais o que eu faria. Né, o que eu faria, não o que eu acho que o Crespo vai fazer. Então, por isso que eu montaria esse meio de campo aí. Eu acho que o Luiz Gustavo, ele é um jogador experiente, é um jogador que tem qualidade, tem ótima leitura tática do jogo, e eu colocaria ele ali na frente da zaga, né, e com Bobadilla e Marcos Antônio. Ele dá consistência defensiva, com equilíbrio para o time sair jogando e liberdade para o Marcos Antônio movimentar. O Marcos Antônio ele tem a liberdade nesse time de movimentar para todos os lados. Ele não, né, para vir buscar um pouco mais atrás, para aparecer entre linhas na direita, na esquerda, nas costas dos volantes adversários. Por isso que eu montaria essa defesa aí, porque a gente não pode esquecer, hein? Nós vamos enfrentar, fora de casa, um lugar que historicamente a gente não vai bem, né? O líder do segundo turno. Nós vamos enfrentar o líder do segundo turno. Então, tem que ter ali um mínimo de cuidado, um mínimo de atenção. Eu montaria esse time aí. E já adiantando, com Tapia e Lucas no ataque. O Lucas adquirindo aí mais confiança, um pouco mais de ritmo de jogo. Foi o melhor jogo dele em meses, né, contra o Bahia. Eu faria dessa forma. E um detalhe, o Luciano, no dia que ele completa 100 gols pelo São Paulo, ele me toma um cartão completamente desnecessário, o que deixa ele suspenso para um jogo extremamente importante fora de casa contra o Vasco. Fica aí o registro do detalhe. Só a questão da minha opinião, eu acho que eu
Concordo plenamente com aquilo que disse o Renan. Quando se trata de meio de campo, a gente tem que ouvir e aprender. Só acho que eu manteria aquela formação que eu falei que acho que o Crispo vai fazer, porque foi um meio campo que rendeu bem, se comportou bem no último jogo contra o Bahia, que inclusive, se você for ver duelo meio campo contra meio campo, cara, qualidade do outro lado no time do Rogério Ceni. Quando se trata de meio campo, né, infelizmente e lamentavelmente perdeu o Everton Ribeiro, né, da forma que perdeu. A gente torce para plena recuperação dele. É um cara importante e histórico pro futebol brasileiro no geral, mas ainda assim é um meio campo de muita qualidade, né? Tem muitos jogadores de qualidade. No momento, né, que se vocês falarem alguma coisa eu não vou ouvir porque o Murilo arrancou meu fone e eu vou tentar recuperar o fone nos próximos 5 segundos. Espera aí. Ai, que dificuldade, mas faz parte. E não, eu gosto também dessa formação. Acho que o São Paulo precisa fazer uma mudança aí no meio-campo. Eu gosto dessa formação, acho que dá bastante consistência para o meio-campo, até para o Marcos Antônio e Bobadilha terem um pouco mais de liberdade também. O Luciano não está disponível, então temos o Gonzalo Tapa e Lucas Moura. E eu acho que é bacana. A galera acho que concorda aqui no chat com essa escalação. E antes disso, deixa eu só comentar. Tem uma enquete, esqueci de falar da nossa enquete, sobre qual a expectativa para domingo, né? De derrota, empate ou vitória do São Paulo. Então, continue votando aí, que depois eu vou falar sobre como que está o nosso, né? Nossa perspectiva para isso.